Muita gente tem dúvidas de como usar a papa de liquidificador. Esse é um adubo que a gente prepara em casa com restos da cozinha, mas que, se usado do jeito errado, pode acabar trazendo alguns problemas. Nesse vídeo eu vou te ensinar como usar a papa do jeito certo para você conseguir reaproveitar os restos da cozinha, fazer uma adubação orgânica nas suas plantas sem preocupações. Antes de mais nada, você não tem noção do que é uma papa de liquidificador verdinho? Deixei aqui em cima no card e também na descrição desse vídeo um link para você conhecer a papa de liquidificador. Essa é uma forma de adubação que eu e meu marido usamos aqui em casa já faz mais de 10 anos e que serve para qualquer tipo de planta. Você pode usar a papa, inclusive, nos canteiros de horta. Um senão sobre o tipo de planta. Para colocar a papa de liquidificador, a gente bate com água. E na hora de aplicar, a gente põe água de novo. Então é uma overdose de água. Se você precisa adubar uma planta que não gosta de água, não use a papa. Use outra forma de adubação. Existem muitas, tem muitos vídeos sobre esse tema no site Minhas Plantas. Vou te convidar para dar uma passadinha e olhar. Você já sabe que dá para bater qualquer tipo de resto de origem vegetal sem preparo no liquidificador. Por que eu estou reforçando de origem vegetal? A única exceção é a casca do ovo. Porque se você bater alguma proteína de origem animal, uma carne, um queijo, um leite, um iogurte que seja, você pode acabar atraindo vermes, né, larvas, para a decomposição. E a gente não quer esses bichos, não é verdade? Então, o ideal é que você use apenas restos de origem vegetal. Então, tá aí um outro erro que a maioria das pessoas comete. Acaba colocando tudo no liquidificador. Não faça isso. A única coisa que não é de origem vegetal e que você pode colocar é a casca do ovo, tá? Já lavadinha, a casca do ovo é um ótimo complemento de cálcio para as plantas que você for adubar. Preparei a papa com o mínimo possível de água, já que eu vou usar a água na hora de aplicar, então no liquidificador a gente põe só o suficiente para não enroscar a lâmina, entendeu? Outra dúvida super comum. Posso guardar? Preparei muito, posso guardar? Não. Por quê? A papa de liquidificador, pessoal, ela é um adubo cru. Ela não está pronta ainda, ela ainda vai ser trabalhada pelos seres que moram no solo, pelos fungos, pelas bactérias, pelos colêmbulos, pelas minhocas, pelos tatuzinhos, por uma porção de seres vivos que habita o solo e que não quer guerra com ninguém. Eles só querem decompor matéria orgânica. Então, se você guarda, ela começa a mofar. Ela perde a vitalidade se você congelar e se você mantiver na geladeira, ela começa a mofar, porque o trabalho de decompor já começa. Então, não guarde, aplique tudo no mesmo dia, tá? Não deve ser armazenada. Ah, eu fiz muito. Doa, aplica na praça, põe na árvore da calçada. Tem tantos usos legais para a gente fazer com o que iria para o lixo. Ó, que rico! Esse é o tipo de toque que a gente está sempre dando aqui no Minhas Plantas. Então, se você ainda não segue esse canal, fica o convite para seguir e ativar o sininho, porque a gente sempre enxerga a jardinagem com esse olhar da abundância. Tem e tem de sobra para todo mundo. Ok, já sei que eu não posso armazenar, que eu não devo usar em plantas que não gostam de água e que eu posso usar até na horta. Como é que eu aplico? Então, ó, eu venho com um tanto lá de casa, puxa a palhinha protetora que você tiver no vaso ou no canteiro, coloca a papa, devolve a palhinha, e então molha bem. Vou retomar isso. Repare que o vaso já tem palha, eu afasto a palha que já existe, aplico uma quantidade pequena da papa, devolvo a palha e então rego
em abundância. Qual é o maior problema de não cobrir com palha? Mosquitinho. Então, se está aparecendo um monte de mosquitinho preto nos seus vasos ou nos seus canteiros, depois de aplicar a papa de liquidificador, eles não são bobos, eles estão atrás da fertilidade que tem na papa. Tem que colocar a palha por cima. Entende por que você não deve usar em plantas que não gostam de umidade? Além de precisar de palha para preparar o adubo e depois para aplicar esse adubo, a camada de palha que é obrigatória vai acabar deixando o solo úmido mais ainda, entendeu? Então, não usem suculentas, não usem plantas que não querem essa umidade, fechou? Ah, Carol, mas tinha palha e mesmo assim apareceu um mosquitinho. Vai aparecer mosquitinho se tiver pouca palha cobrindo, mesmo que tenha palha. Se não for uma camada grossa, de pelo menos 6 centímetros, vai aparecer mosquitinho, tá? Quanto mais adubo tiver, quanto mais nutriente tiver no solo, mais galera querendo comer essa comida vai surgir, tá? E aí é muito interessante a gente lembrar porque que eu sempre falo das palhinhas protetoras. Elas não só vão segurar a fertilidade do solo, vão impedir que esses mosquitinhos encontrem a matéria orgânica, mas principalmente vão ajudar a evitar praga na planta. As pragas que eventualmente atacariam a planta acabam atacando a matéria orgânica que está mais fácil no solo, entendeu? Então é natural, presta atenção porque é muito louco, que apareça muito mais vida. Quando a gente cava um pouquinho a palhinha, você vai encontrar um monte de bichinhos. Brancos, marrons, crocantes, macios, vai aparecer mais minhoca, é natural, não noia com isso. Solo saudável é solo vivo. Aqui, de mexer, eu percebo, inclusive, como esses carinhas me ajudaram não só a decompor a papa de liquidificador, mas também a ir picando a própria palha. Repara que as palhas que eu usava no começo eram bem maiores e, com o tempo e a umidade, elas foram ficando cada vez menores até que viram praticamente pó. Então, esse é um dos trabalhos que você vai encontrar sendo feitos pelos seres do solo. Então, toda vez que você colocar a papa de liquidificador, mesmo que você vá colocar num outro ponto que nunca foi adubado, não tem problema, puxa a palha, põe a papa, cobre com palha de novo. Rega bastante, tá descendo o nível de palha do vaso ou do canteiro, ótimo. Hora de renovar. Coloco palha nova por cima. Estou usando casca de pinos, mas poderiam ser muitas outras palhas, muitas. Palha, não pedra, tá bom? Vou deixar também aqui em cima nos cards e também na descrição do vídeo um monte de materiais sobre palhinhas protetoras para você saber o que você pode usar para substituir. Ah, Carol, mas eu tô com mudas. A palhinha vai soterrar as mudas. Tem dois jeitos. Ou você faz um colar protetor, então eu deixo mais afastadinho, não chego tão perto dela. Ou você protege usando uma garrafa PET. Tanto em um caso quanto o outro, você vai ajudar a não soterrar a muda que está vindo. Mas depois que ela começar a crescer, não tem problema nenhum colocar mais palha perto dela. Ok, Carol, eu aumentei a camada de palhinha, mas eu tô vendo que quando eu mexo para colocar adubo, tá cheio de bolor. Não tem problema. Esse é um adubo que tá vivo, vai ser processado. Então é natural que ele embolore. A gente vai ver que esses fungos que fazem o bolor no adubo não querem guerra com ninguém, não estão preocupados com a sua planta, não vão prejudicar a planta, eles ficam no solo. Qualquer solo saudável vai ter bolor. Não se preocupe, essa é uma das formas mais naturais e mais antigas de adubar. Então também é normal, a hora que você já está bem acostumado a usar papa, você reparar que fica uma camada meio seca e dura por cima. Tudo bem, essa camada seca e dura que esfarela ao toque não tem cheiro, não tem gosto, não tem nada mais. É só celulose, só fibra, acaba compondo a palhinha protetora.
Todos os sucos penetraram com a água da papa, a água da rega e pouco a pouco foram sendo transformados em nutrientes para a planta. Outra dúvida, mas Carol, isso não fermenta? Todo tipo de adubo natural fermenta. Fermenta no processo de decomposição. Até o composto que está na composteira vai fermentar um pouquinho. Mas a gente está imitando a natureza. A gente está colocando superficialmente algo que vai ser muito lavado. Então essa fermentação não é como uma pilha de composto que vai superaquecer. Como está bem diluído esse nutriente pelo solo, vai ser absolutamente normal e saudável para sua planta. Um alerta super importante. Tem diferença entre adubar com a papa de liquidificador as plantas que estão dentro de casa e as plantas que estão fora. A papa é perfeita para plantas que estão em ambiente externo e ela precisa de um pouco mais de cuidados para as plantas que estão dentro de casa. Por quê? Porque dentro de casa é normalmente um ambiente mais fechado, com menos ventilação. Pode ser que você sinta um pouquinho de cheiro. É bem suave, bem sutil, mas pode ser. Também pode ser que, se você bobear, deixar um tempo sem adubar, esses serizinhos comecem a aparecer andando pelo vaso. Então você vai ver um tatuzinho, você vai ver uma minhoca, você vai ver os caras tipo, cadê comida? Comida, comida. Estão ali protestando, né? Então, minha sugestão é que se você for usar a papa de liquidificador em vasos, em ambiente interno, dentro de casa, que você coloque menos quantidade, tá? Para não vir essa superpopulação. No quintal, nos canteiros, mesmo nos vasos, mas que estão no tempo, pode pôr quanto quiser e quantas vezes você quiser. A frequência, que é uma dúvida muito comum, quem vai ditar é o próprio solo. Não tem sentido você colocar a papa fresca em cima de um lugar onde você acabou de botar a papa fresca há poucos dias. Você vai ver que leva um tempo para os bichinhos do solo decomporem esse material. Então, vá variando. No fim do ano passado, eu acabei comprando uma composteira elétrica e agora eu tenho o composto da composteira elétrica e também a papa de liquidificador para dar e vender para o prédio inteiro. A principal diferença entre um e outro é realmente a água. O composto da composteira elétrica sai mais seco, mas também não está decomposto 100%. Então, o raciocínio na hora de aplicar é o mesmo. Afasto a palha, coloco o composto e protejo com palha. No final, sempre rego em abundância. Antes que você me peça para falar um pouco mais sobre a composteira elétrica, ela ainda está em testes, tá? Assim que eu tiver uma opinião mais embasada, eu prometo fazer um vídeo para falar um pouquinho mais sobre ela, combinado? Vamos retomar o que a gente aprendeu nesse vídeo para você deixar as regras da papa de liquidificador bem memorizadas na sua cabeça. Primeiro de tudo, então, não aplicar em plantas que não gostam de umidade. Pode aplicar na horta, pode colocar em plantas comestíveis. Colocar menos nos vasos de dentro e quanto quiser nos vasos ou nos canteiros em ambiente externo. Sempre cobrir com palha, uma camada grossa de palha. Apareceu um mosquitinho? Ponha mais palha por cima. Regue em abundância na hora que você aplicar. Muita água. Não pode guardar a papa preparada, tem que aplicar no mesmo dia, doa, vende, distribui na rua, faz como você preferir, mas use tudo que você preparou. Fazendo do jeito certo, não atrai moscas, não atrai nenhum bicho que você não... barata, rato, nada disso. A gente sabe que esses bichos gostam de proteína. A gente está usando na papa apenas resíduos de origem vegetal e a casca do ovo não atrai nenhum desses bichos. A papa de liquidificador fermenta sim, mas ela está muito diluída no solo e aplicada muito superficialmente. Não se preocupe com isso, qualquer adubo orgânico fermenta. Use uma vez por semana ou dê um espaçamento maior se precisar. Quando aplicar, sempre olha se não tem papa fresca no local que você acabou de aplicar, se tiver, não aplica. E uma dica bônus para você que chegou até aqui no vídeo. Muita gente me pergunta se pode usar em orquídea. Se for orquídea terrestre, que você vai plantar na terra, não tem problema nenhum. Se a orquídea é epífita, ou seja, uma orquídea de árvore, que está plantada num vaso,
já não é tão simples. Pode colocar, mas a partir do momento que você começar a regar, a papa vai sair pelos furos, porque o substrato de orquídea é um substrato grande, pedaçudo. A papa vai embora junto com a água. Nas orquídeas que estão na árvore, não tem como aplicar a papa de liquidificador direito, a menos que você faça um sachêzinho, um saquinho de pano com a papa dentro. Mas pode ser que esse saquinho dê uma embolorada muito feia e visualmente você não goste muito. Então, minha sugestão, se você tem uma planta que não pode ser adubada com a papa de liquidificador, corre nos outros vídeos do site Minhas Plantas, porque existem muitas outras formas de adubar de maneira orgânica e caseira. Combinado? Te encontro no próximo vídeo. Tchau, tchau!